Use o teorema do confronto, que é o teorema do sanduíche, para calcular o limite de x cosseno de 1 sobre x quadrado quando x tende a zero. Eu vou usar o teorema do sanduíche aqui, juntamente com esse fato, ó. Limite do módulo de f de x quando x tende a igual a zero implica que o limite de f de x quando x tende a é igual a zero. Vamos usar esse fato aqui. Assim, considere o limite quando x tende a zero do valor absoluto de x cosseno de 1 sobre x ao quadrado. Eu vou estudar esse limite. Se o resultado desse limite for zero, também vai ser zero, o que a gente quer, sem o valor absoluto aqui. Bem, veja que para todo x real, a gente já sabe de uma coisa, né? Que o cosseno de 1 sobre x ao quadrado é menor ou igual do que 1 e é maior ou igual do que menos 1. Agora, se nessa desigualdade você for considerar o valor absoluto, aí ela fica assim, né? Cosseno de 1 sobre x quadrado em valor absoluto é menor ou igual a 1. E, obviamente, é maior ou igual a zero, certo? Aqui tem que ser maior ou igual a zero, porque o valor absoluto de qualquer coisa é um número positivo. Chegando aqui, você vai multiplicar tudo isso por módulo de x. Vai ficar assim, né? O zero, quando multiplicar por módulo de x, fica zero. Menor ou igual do que módulo de x, aí vezes módulo de cosseno de 1 sobre x ao quadrado. Isso é menor ou igual do que módulo de x vezes 1, que dá módulo de x. Só que o valor absoluto, ele tem essa propriedade, né? O valor absoluto do produto é o produto de valores absolutos, né? O valor absoluto de x vezes cosseno de 1 sobre x quadrado, então é o módulo de x vezes o módulo de cosseno de 1 sobre x quadrado. Essas coisas são iguais, né? Pronto, quando você chega nessa desigualdade, aí você analisa o seguinte, ó. Como? Veja o limite dessa função. Limite de zero, quando x tende a zero. Obviamente é zero, né? E o limite dessa função, quando x tende a zero? A gente também sabe que esse limite é igual a zero. Então, como o limite dessas duas funções são zero, pelo teorema do sanduíche, o limite da função que está no meio também é zero. Então, pelo teorema do sanduíche, você tem que o limite do módulo de x vezes o cosseno de 1 sobre x quadrado, quando x tende a zero, é igual a zero. E, portanto, por esse fato que eu disse aqui no início, ó, o limite em valor absoluto deu zero, a conclusão é que o limite sem o valor absoluto também é zero, né? Então, limite de x cosseno de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, também só pode ser igual a zero.